Você saberia dizer qual a relação entre as cidades de Fukushima, no Japão, e Encantado, no Rio Grande do Sul? Parece não fazer sentido, mas o acidente nuclear mais grave que já aconteceu na história mudou a vida de dois amigos de infância gaúchos. Preocupados com a segurança da comunidade onde vivem, os dois se transformaram em caçadores de radiação e se dizem alarmados com algumas descobertas. Mas o que pensam os cientistas? Lagoa Garibaldi, um dos cartões postais de Encantado no Vale do Taquari. As águas doces e tranquilas são o destino de muitos moradores nos finais de semana. Mas para esses dois amigos de infância, a lagoa reúne um mistério. Para tentar explicar o que os dois estão procurando, vamos recorrer à ciência. Você lembra da tabela periódica? Pois bem, alguns dos elementos que compõem o planeta Terra têm mais energia no núcleo do átomo do que precisam para si e, por isso, emitem essa energia, que é o que chamamos de radiação. O césio e o urânio estão entre os mais conhecidos, mas não são os únicos. Tudo muito normal, como explica a pesquisadora da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ana Xavier. A Terra é um planeta radioativo. A Terra é um planeta radioativo. A gente vive na radioatividade. Vive e se adaptou bem, né? Mas a radioatividade também pode ser provocada pelo homem. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial, quando pesquisadores perceberam que podiam manipular a energia do núcleo dos elementos. Com o passar dos anos, a tecnologia nuclear virou alternativa para a geração de energia para alguns países, até que os acidentes começaram. Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e o mais recente, de Fukushima, no Japão, há 3 anos, depois do terremoto que atingiu o país. Para você ter uma bomba, você precisa muito mais urânio concentrado do que para a usina. Então, a concentração de urânio para a bomba é quase 90% desse urânio 235. Já para a usina é 3%. Então, uma usina não pode explodir como uma bomba. Não explode, mas, segundo cientistas, libera elementos radioativos no ar, que com a rota dos ventos se espalham pelo planeta. E é aí que voltamos para Encantado. Foi exatamente o acidente em Fukushima que alertou os dois amigos. Eles passaram a pesquisar sobre o assunto na internet. Agora são caçadores de radiação. Chegamos a alguns dados da NASA de troca de ventos que existem no mundo pela jet stream, que possivelmente, né, algo do que vazava lá, que ia para a atmosfera, estava descendo para o hemisfério sul. Curiosos, os dois começaram a recolher amostras na lagoa. Para identificar os índices de contaminação no planeta, cientistas do mundo inteiro usam aparelhos como este. É um espectrômetro, capaz de detectar átomos radioativos. O Samuel e o Daniel também, é claro, investiram nessa tecnologia. O papel com os resíduos é aproximado do aparelho e no visor aparece uma medida em microsievert, usada neste tipo de experiência. O natural, como pode ver, é entre 0,10, 0,24, 25 no máximo. Microsieverts no ar. Já nós achamos num papelzinho, que nem esse aqui, concentrações até de 13,50 aqui na lagoa, né? Os resultados são postados em vídeos e discutidos na internet com apaixonados pelo assunto no mundo inteiro. Um dos maiores especialistas no assunto no estado, responsável pelo atendimento a acidentes com produtos radioativos, diz que não acredita na influência do acidente de Fukushima. Ele explica que não existem estudos aprofundados sobre os índices de radiação no solo gaúcho e, por isso, aprova o comportamento curioso dos rapazes. Eu acho muito legal. Eu acho que a cultura de segurança, que é algo que está tentando se implantar internacionalmente, desde o acidente de Chernobyl, né? A Agência Internacional de Energia Atômica prima para que as pessoas, para que os governos usem a cultura de segurança. Eu não estou dizendo que o questionamento deles tenha procedência, eu acho válido. Daniel e Samuel levaram os resultados das análises que fizeram ao Ministério Público, que determinou uma vistoria na lagoa.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear diz que os aparelhos usados por eles não estão calibrados no Brasil e isso pode alterar os resultados. Nós coletamos água da Lagoa do Garibaldi, né? E fizemos um tour pela cidade com detector de radiação e não detectamos nada acima da radiação natural de lá e também comparado aqui com Porto Alegre, o mesmo nível de radiação. Não existe níveis de radiação acima da radiação natural do local, né? Com os resultados negativos das análises, o processo no Ministério Público foi arquivado. A população pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, não há nada de radioatividade. Samuel e Daniel garantem que vão continuar de olho na natureza. Nós acreditamos na ciência livre, né? Portanto, achamos que qualquer pessoa possa ter interesse em pesquisas